canal História para Enem com as resoluções das questões dos Enems passados. Na última aula nós abordamos as questões sobre o Renascimento e o absolutismo. Na aula de hoje serão abordadas 4 questões sobre a Revolução Francesa. Para resolvermos as questões abordadas hoje, nós temos que falar sobre um evento que, para muitos historiadores, é a transposição entre a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Ou seja, ele é o marco inicial da Idade Contemporânea, a Revolução Francesa, que ocorreu no ano de 1789. Os franceses, então, não eram cidadãos de um Estado democrático constitucional, como hoje é comum em todo o mundo ocidental, mas eram súditos do rei, pois o rei era a personalidade do Estado. O Estado absolutivo francês tinha 3 estados diferentes, nos quais a população se enquadrava. O primeiro era representado pelos bispos e o alto clero. O segundo estado tinha como representantes a nobreza ou a aristocracia francesa, que desempenhava funções militares, a nobreza de espada, ou funções jurídicas, a nobreza toga. O terceiro estado, por sua vez, era representado pela burguesia, que se dividia entre membros do baixo clero, comerciantes, banqueiros, empresários, os sans-culottes, ou seja, os sem calções, trabalhadores urbanos, camponeses, que totalizava cerca de 97% da população. Os membros do terceiro estado, muitos deles influenciados pelo pensamento humanista, principalmente Montesquieu, pelas propagandas dos panfletos e ideias de liberdade e igualdade disseminados entre a população, passaram a ser os mais afetados pela crise. No fim da década de 80, a burguesia, os trabalhadores urbanos e os camponeses começaram a exigir uma resposta do rei, da corte, o que afetou mais a crise, visto que em julho de 1788 houve a convocação dos Estados Gerais, ou seja, a reunião para uma deliberação de assuntos relacionados à situação política da França, que eram os Estados Gerais, para ser deliberado referente às crises. Só que não era voto individual, era voto por setor, ou seja, nós tínhamos 2 setores, o primeiro, que era o clero, o segundo, que era a nobreza, e o terceiro, que era a população em geral. Com isso daí, sempre tinha 2 votos contra 1, favorável à nobreza e ao alto clero e principalmente ao rei. Em 14 de julho de 1789, a massa de populares tomou a Bastilha, a prisão que era o símbolo do antigo regime, e em 4 de agosto a Assembleia Nacional instituiu uma série de decretos que, dentre outras coisas, cortavam os privilégios da nobreza, como a isenção de impostos e o monopólio sobre terras priváveis. A Assembleia instituiu a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Prevendo a ameaça que vinha dos rumos que a Revolução tomava, o rei Luís XVI articulou um levante contra-revolucionário com o apoio das monarquias austríaca e prussianas. A população parisiense, por saber dos planos do rei, invadiu o Palácio Real de Tuileries e prendeu o rei e sua família. O rei e sua esposa, Maria Antonieta, tiveram suas cabeças decepadas pela guilhotina em 1793 e a monarquia constitucional chegou ao seu fim nesse mesmo ano. Agora, vamos resolver as questões de hoje. No Caderno Amarelo de 2014, a questão 2 traz um texto de Nobrati sobre a formação da Praça da Concórdia. O texto fala o seguinte: a Praça da Concórdia, antiga Praça Luís XV, é a maior praça pública de Paris. Inaugurada em 1763, tinha em seu centro uma estátua do rei. Situada ao longo do Sena, ela é a intersecção de 2 eixos monumentais. Bem nesse cruzamento está o obelisco de Luxor, decorado com hieroglifos que contam os reinados dos faraós Ramsés II e Ramsés III. Em 1829 foi oferecida pelo vice-rei do Egito ao povo francês e em 1836 instalada na praça diante de mais de 200 mil espectadores e da família real. O enunciado diz o seguinte: a constituição do espaço público da Praça da Concórdia ao longo dos anos manifesta
Para responder isso daí, nós temos que lembrar que a Praça da Concórdia é um local histórico e de muito valor para a população francesa e também para o mundo, visto que a Primavera dos Povos se fez presente neste lugar. Além disso, resolução ou enunciado nos informa sobre os vários acontecimentos históricos relacionados com a Praça da Concórdia. Por exemplo, em 1829, a doação do obelisco, em 1836, instalação do obelisco. Então, esta questão tem o intuito de cobrir a expectativa sobre patrimônios culturais, pois a Praça da Concórdia vai ser patrimônio cultural francês e mundial. Com isso daí, a resposta que temos é a letra A, que diz: lugar da memória da história nacional, não só nacional, mundial. Isso marcamos a letra A. No Caderno Azul de 2012, nós temos a questão 7, que traz um texto de Montesquieu sobre a democracia. O texto fala o seguinte: é verdade que na democracia o povo parece fazer o que quer, mas a liberdade política não consiste nisso. Deve-se ter sempre presente em mente o que é independência e o que é liberdade. A liberdade é o direito de fazer tudo que as leis permitem. Se um cidadão pudesse fazer tudo que as leis proíbem, não teria mais liberdade, porque os outros também teriam tal poder. O enunciado diz o seguinte: a característica de democracia ressaltada por Montesquieu diz respeito. O que o enunciado está pedindo é para correlacionar uma resposta ao que o Montesquieu quis falar no texto. E segundo o texto de Montesquieu, que era um iluminista que vai inspirar a Revolução Francesa, a liberdade política presente na democracia está condicionada à obediência às leis. Você só tem essa liberdade porque existem as leis e você tem que obedecer essas leis. O autor acredita que se não existisse leis, os cidadãos interferiam na liberdade um do outro. Montesquieu defende que numa democracia a liberdade não significa que cada cidadão possa ser ou fazer aquilo que quer. É legítimo fazer apenas aquilo que as leis permitem. Se não fosse dessa forma, não haveria nenhuma liberdade efetiva, visto que não haveria nenhuma garantia de que os direitos individuais seriam respeitados. Portanto, devemos marcar a letra B, pois a liberdade do cidadão é condicionada, segundo o texto, às conformidades da lei. No Caderno Amarelo de 2013, a questão 25 vem com outro texto de Montesquieu sobre, desta vez, os três poderes: legislativo, executivo e judiciário. Vamos ver o que tem no texto. Para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de maneira que o poder seja contido pelo... Tudo estaria perdido se o mesmo homem ou o mesmo corpo dos principais, ou dos nobres, ou do povo, exercesse esses três poderes: o de fazer as leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes ou as divergências dos indivíduos. Assim, cria-se os poderes legislativo, executivo e judiciário, atuando de forma independente para a efetivação da liberdade, sendo que esta não existe se uma mesma pessoa ou grupo exercer os referidos poderes concomitantemente. O enunciado pede o seguinte: a divisão e a independência entre os poderes são condições necessárias para que possa haver liberdade em um Estado. Isto pode ocorrer apenas sob um modelo político em que haja... Montesquieu era contra o absolutismo monárquico, pois, na sua visão, esse tipo de governo, onde o poder era concentrado apenas na mão do soberano, ou seja, de uma pessoa, amplia a desigualdade, favorecendo apenas o soberano e sua família. Montesquieu propôs que o poder político fosse dividido entre as três partes: legislativo, executivo e o judiciário, pois Montesquieu vai ser o filósofo e político e escritor francês do iluminismo que vai influenciar dentro da Revolução Francesa. Era contra o absolutismo e tinha suas principais críticas estavam concentradas nas mãos do poder que o rei tinha. Nesse sentido, defendia a tripartição, ou seja,
a execução de 3 poderes: legislativo, aqueles que criam as leis; executivo, aquele que executam as leis; e o judiciário, aquele que julgam se as leis estão sendo cumpridas ou não. Por isso, Montesquieu defende apenas um modelo político da tripartização dos poderes para estabelecer os limites aos governantes e instituições governamentais, sendo então a resposta para essa questão a letra D, visto que diz o seguinte: estabelecimento de limite aos atores públicos e às instituições do governo, que era solicitado então por Montesquieu nesse texto. A questão 89 do Caderno Amarelo de 2017 tem um texto de Fortes que fala o seguinte: fala-se nos dias de hoje em direitos do homem. Pois bem, foi no século XVIII, em 1789 precisamente, que uma Assembleia Constituinte produziu e proclamou em Paris a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração se impôs como necessária para um grupo de revolucionários por ter sido preparada por uma mudança no plano das ideias e das mentalidades, o iluminismo. O enunciado pede o seguinte: correlacionando temporalidades históricas, o texto apresenta uma concepção de pensamento que tem como uma de suas bases a Fortes relaciona as discussões da atualidade sobre os direitos do homem e do cidadão com a Revolução Francesa, iniciada em 1789, baseada em ideias iluministas, o que rompeu com o antigo regime francês, instituído a partir da promulgação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, o princípio universal da igualdade, fraternidade e liberdade. Mas ele trata basicamente desse primeiro, o princípio universal da igualdade, pois ele diz que a mudança de ideia e mentalidade, foi necessária para que o homem tivesse os mesmos direitos. Então, se todos têm o mesmo direito, é um princípio de igualdade. Por isso daí, a resposta deve ser a letra E, pois foi a partir do iluminismo que surgiu a ideia de igualdade material do homem. Com isso, passou-se a dar os mesmos direitos, ou seja, a universalização do princípio da igualdade civil. Veja o lema da Revolução Francesa: liberté, égalité, fraternité. Verdade, igualdade e fraternidade. Bem, galera, nesta aula resolvemos as questões do Enem que abordam sobre a Revolução Francesa. Tema muito amplo, muito difundido em vários vestibulares, mas que no Enem tem poucas questões abordadas. E por isso é um tema propício a que caia uma questão este ano. Por isso, espero que vocês estudem bastante nesse conteúdo também, porque é uma dica que eu deixo para vocês. Na próxima aula vamos abordar as questões que abordam sobre outro tipo de revolução que aconteceu, a Revolução Industrial. Agora eu vou necessitar que você aperte o joinha, se inscreva, divulgue nosso canal e sempre que possível estejam comentando sobre nossas aulas. Agora espero que todos tenham bons estudos, façam uma excelente prova do Enem deste ano. Com Deus, até a próxima.